bom dia, mamães e papais. Hoje o Rafael iria fazer o eletro, mas ele ficou doente. Eu ainda não sei o que ele tem, se é um resfriado, uma rinite, né? Mas ele tá bem enjoadinho, então não deu pra levar. Mas por um lado até foi bom, porque eu também não tava afim de levar hoje. Então, pessoal, hoje eu vou começar a falar pra vocês o 8A, tá? Pra quem tá acompanhando aí. Esse aqui é o Brincar Independente nível 2. Tem pessoas que me perguntaram aonde achar o VibMap, tá? Antes tinha para comprar no Amazon ou até no Mercado Livre. Ontem eu dei uma olhada e não sei, tá pausado esse anúncio. Então eu tenho que ver onde é que tem para comprar, né? Você tem que procurar pela internet, ver se em algum grupo tem alguém que fez, sabe? Não sei. A gente sempre, quando a gente quer alguma coisa ou fazer o curso, né, a gente consegue. O 8, vou falar hoje, tá? O 8A é brinca de forma independente em um parque por 2 minutos, sem dicas do adulto. Então esse é o observar, né? Teu filho brinca 2 minutos num parque, se brinca, tu marca ok. Se não brinca, tu vai ter que ensinar. O 8B é observa, depois imita outras crianças em estruturas de brincar, por exemplo, descendo em um escorregador. As pessoas estão descendo e ele se toca que tem que fazer aquilo. Não é assim, ó. Ele já faz isso. Bom, então passa para uma outra coisa, tá? Bom dia, querida. Então, assim, ó, por exemplo, ele nunca andou no escorregador. Ele se tocaria que teria que escorregar, ou ele nunca pulou naqueles pula-pula. Daí todas as crianças estão pulando, ele conseguiria pensar que ele teria que fazer aquilo? Ou ele não corre, não brinca de esconde-esconde, assim, nem faz a menção de esconde-esconde, mas se ele fizer, daí tu marca. Se teu filho já faz tudo isso, é um ótimo sinal, tá? Quer dizer que ele tá imitando as outras crianças. Mas se ele não faz, tem que ensinar. E como que ensina? Com reforçador, né? Ele subiu um pouquinho o degrau, tu reforça. Ele subiu mais um degrau, tu reforça. Ele subiu o degrau, ele escorregou, tu reforça. Às vezes não precisa levar o tablet na pracinha, porque essa estrutura do escorrega já é um reforçador natural. Então tu só fica bem animada, isso, conta, 1, 2, 3 e aí ele desce, aí ele já fica feliz e já sabe fazer. 8C. Agarra grandes miçangas, cordões ou atividades motoras finas de lazer similares por 1 minuto. Observar. Por exemplo, tem na internet uma pontinha, tipo, não de uma agulha, mas de uma coisa de madeira, que tu vai colocando as coisas, tipo umas miçangas mesmo. Mas não precisa comprar. Dá pra te fazer isso em casa mesmo. Pega um fio bem grosso, sabe? Tipo assim, aqueles pra estender roupa, sabe? E vai colocando umas miçangas ali. Ele vai ter que... Primeiro, ele vai ter que saber o que faz com aquilo, tá? Não adianta também tu largar e achar que a criança já vai ter que fazer. Primeiro tu demonstra, pra pessoa ter uma noção. Se ela fizer, tu marca. Se ela não fizer, tu ensina. Como? Com reforçador. 8D. Brinca com 2 conjuntos de brinquedos como projetado. Exemplo, martelo. E conjuntos de ferramentas, conjuntos de cozinha. Observar. Ele brinca funcional, por exemplo, com o martelo, ele sabe que é para pregar o prego. Eu não tenho isso aqui em casa. E as ferramentas? Tinha numa clínica. Ele sabia para que servia, assim, sabe? Então eu poderia marcar que sim, ele sabe fazer isso. E conjuntos de cozinha, né, pra mulher, mas não precisa ser só pra mulher, né? Ele sabe cozinhar, meu filho não tem essa imaginação, tá? Assim, tipo, pra provar comidinha, parece que ele tá começando a ter algum tipo de intenção, mas não é ainda. A meta do 8 qualquer, brinca com itens do dia a dia de forma criativa, por 2 vezes. Por exemplo, utiliza uma vasilha com bateria ou uma caixa... Utiliza uma vasilha como bateria ou uma caixa
como um carro imaginário. Cara, essa aqui, olha, para os autistas não deve ser fácil. Aqui em casa, não, ele nunca faria isso aqui, ó. Não faria, tá? De repente um dia eu venha dizer para vocês que ele melhorou nisso, mas hoje não. Mas se ele bate assim na vasilha como uma bateria, ele tem intenção não só a bater, tá, pessoal? Ele tem que ter a intenção de algo criativo, imaginário. Ele inventou algo, tá? Aqui não aconteceria isso. Eu vou falar o 9 hoje também. O 9A. Pede para ir ao parque ou estrutura de brincar, ou ainda para ter acesso a brinquedos que a criança não pode obter de forma independente. Exemplo, pede para ser levado até as barras do trepa-trepa, aquela coisinha lá que tu... Então assim, ó, pessoal, teu filho não fala. Como é que tu vai perceber que teu filho quer ir lá? Ele puxa pela mão, ele pode apontar, né? E aí tu vê que ele quer fazer, tipo, meu filho, ele não aponta lá no parquinho, mas ele começa a fazer uma estereotipia. Daí eu sei que ele quer ir no escorrega. Ou ele faz tipo de incomodado, eu sei que é pra botar ele no balanço. Então ele dá a entender que quer aquilo. É isso. Desculpa, pessoal, que eu tô com uma rinite hoje. Então ele brinca com itens do dia a dia de forma criativa por 2 vezes, né? Isso aqui é a meta e agora eu tô no 9A. Agora o 9B. Completa 5 quebras-cabeça de encaixe com 5 ou mais peças. O meu filho não faz quebra-cabeça, nenhum. Aí tu vai ter que começar não com o de 5 peças, com o de 2. Tem o de 1, tem o de 2 e tem o de 3 para comprar, tá? Nessas casas de brinquedo. Aí tu vai ensinar, que nem eu falei ontem, ensinou, fez o encaixe de 2 peças, reforçador. Ah, mas o meu filho não fez. Faz com a mãozinha dele e fala isso, encaixou, dá o reforçador. Passa 1 semana lá fazendo isso. Ele compreendeu, tu passa pro de 3. Mais 1 semana, ele compreendeu, faz o de 4. Ele compreendeu, faz o de 5, tá? Pode demorar aí um tempo, ou teu filho já é muito esperto e já faz. 9C. Repetidamente brinca com um componente específico de uma estrutura de brincar. Por exemplo, escorrega várias vezes, vai para frente e para trás em uma ponte de corda. Observar. Isso eu não entendi tão bem, tá? Repetidamente brinca com componentes específicos de uma estrutura de brincar. Exemplo, escorrega várias vezes, tá? Então eu tenho que fazer várias vezes. Ou vai para frente e para trás em uma ponte de corda. Não entendi essa ponte de corda. Mas a gente tenta adaptar isso aqui. 9D. Espontaneamente chuta uma bola para frente. Espontaneamente chuta uma bola para frente. Pega a bola e faz ele chutar. Ah, mas meu filho não chuta. Pega aqui o braço dele e faz assim com o pé e diz: isso, chutou, né? Se ele não fala, usa uma palavra só. Chutou, chutou. E aí quando ele chutar, tu dá o reforçador. Sempre dá o reforçador, tá? Qual que é a meta do 9? Independentemente, se engaje em brincadeiras e em estruturas. Estruturas, eu acho que eles querem dizer parquinho, tá? E equipamentos de um parque infantil durante o total de 5 minutos. Ele fica escorregando, indo no balanço por 5 minutos? Se ele fizer isso, ele deu a meta, tá? O que isso quer dizer? Porque se ele sabe brincar. Então, isso aqui é para ensinar. Teu filho não sabe fazer, tu ensina. Ele sabe fazer, tu passa para a próxima meta, sempre lembrando de fazer essa checagem, dele fazer tudo isso. Ah, mas o meu filho faz direto a meta. Não, mas ele faz tudo isso até chegar à meta. Então, pode ser num dia só. Eu já sei que ele faz tudo isso e aí eu só fico na meta, tá? Eu vou acabar com o 10, só para não ficar uma coisa a mais sem falar.
O 10A, brinca com conjuntos de brinquedo, tal como projetado, exemplo, conjunto de aniversário, conjunto de chá. Ele tem essa imaginação, é isso que eles querem saber. Se teu filho não tem a imaginação que nem aqui, tu vai ensinar. Como? Tu vai botar água no negocinho de chá e vai dizer, que delícia o chá. Ah, mas meu filho nem me olha. Tá, gente, mas faz igual. Faz que uma hora ele olha. E às vezes o autista não tá te olhando, mas ele tá olhando, não é de canto de olho. Ele percebe a imagem de um jeito diferente. O meu filho não vai me olhar se eu fizer toda essa coisa do chá. Mas um dia ele vai se dar conta disso, pode ter certeza. Pode demorar 1 mês, 2 meses, mas ele vai entender. Então vocês vão fazendo até ele entender que aquilo era uma brincadeira. Vocês podem ser bastante criativos e botar várias coloridos, chás para ele se empolgar, qualquer coisa nesse sentido. 10B. Permite que outros brinquem por perto. Tem autistas que não gostam nem que tu chegue perto. Então, se ele permite que brinquem, tu marca. Se ele não permite, tu vai aos poucos. Fica de uma distância, depois tu fica em outra, depois tu fica em outra. Geralmente com pai e mãe eles gostam, né? Por isso que aqui seria mais a assistente terapêutica, tá? Mas se acontece com algum familiar, vocês tentem fazer. 10C. Demonstra interesse no projeto completo de um par. Exemplo, castelo de areia e estrutura de Lego. Então, assim, ó, isso aqui é para ele ver se ele tem essa vontade de fazer tipo um prédio de Lego. Meu filho não tem. Ele não tá nisso aqui ainda, tá? Ele tem que ter interesse em fazer um projeto, né? Um castelo de areia. Meu filho gosta de castelo de areia, tá? Então, ele até poderia eu dar meta aqui. Mas o que a gente sempre faz? Nunca dá meta no que ele já faz. Se ele gosta do castelo de areia, eu já sei disso. Então, eu vou tentar que ele faça o projeto do Lego, tá? Porque ele tem que saber um pouco de tudo. Se eu ficar só no que ele já sabe, ele não vai estar aprendendo nada de diferente. Então, é mais chato, sim. É mais demorado. Mas esse é o processo da terapia. 10D. Pede para os pares não atrapalharem sua estrutura ou montagem de peças. Ele está construindo o castelo de areia e alguém está tentando derrubar e ele saber fazer assim. Que não, né? O meu filho vai chorar, ele não vai saber fazer. Mas o que tu vai ter que fazer? Ensinar. Então eu digo para ele, agora a gente não tem descido mais, tá? Por causa desse negócio da pandemia, ele tá com a agenda muito lotada, mas antes que a gente estava indo lá embaixo, quando ele fazia alguma coisa e a criança queria, eu dizia para ele fazer não, e quando a criança pegava da mão dele, eu dizia para ele fazer assim, ó, de dá. Ele não sabe falar, então ele fazia a criança não entendia, mas eu chegava lá correndo para a criança e dizia, viu? Ele falou dá. Claro, gente, tem que ter um pouco, né? A gente também tem que entrar no jogo para a coisa funcionar. Então hoje ele fala, mas ninguém sabe o que é, só eu. 10Z. Improvisa quando partes estão faltando. Exemplo, ainda brinca com um carro quando falta uma roda. Isso é fácil. O meu filho não gosta de nada quebrado. 10F. Ajuda a guardar os brinquedos depois de uma atividade com dicas de adulto. Aquela música guarda, 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 sabe? E aí ele vai guardando as peças. Quando ele era pequeno, ele fazia muito isso. Hoje ele tá mais resistente, porque ele quer guardar o que ele quer e ele quer ficar com as coisas ainda que ele quer. Então é complicado fazer ele guardar. Hoje ele tá muito rígido. Meu filho tem um pouco de ansiedade, parece um pouco de toque, tá? Ele parece que ele vai adquirir toque com a idade, dá pra ver bem. Ele gosta de tudo muito, muito assim, perfeito. Então ele é muito apegado. Ele fez uma estrutura. Tu não pode mexer naquela estrutura. Ele botou alinhado os aviões. Tu não pode mexer naqueles aviões. O que dá pra fazer quando isso acontece? Tu mexe um pouco. E aí ele vai resmungar e tu tenta lidar com aquela situação. Tu não pode deixar do jeito que ele quer sempre. O que eu fiz? Ele botava todos os aviões numa coisa ali na sala. E eu não gosto dessas bagunças. Então eu deixei porque eu não conseguia mudar. Até que um dia ele voltou da escola, eu botei tudo num saco.
Ah, ele chorou, chorou, botou tudo de volta. Toda vez que ele sai de casa, eu coloco tudo ali naquele negócio. Então agora na cabeça dele acha que o lugar dos aviões é pra guardar. É o melhor jeito que eu achei dele entender que ele não pode ser tão rígido, mas ele continua rígido e cada vez mais rígido. Deixa eu ver. E a 10M, que é a meta do 10, é a última. Monta brinquedos com múltiplas partes, com 5 diferentes conjuntos de material. Exemplo, senhor cabeça de batata, quebra-cabeças e jogos de encaixe. Então, se ele fizer isso, 5 conjuntos de materiais, né? Que aí tem 5 brinquedos, aí ele dá a meta no 10M. Vocês entenderam como é que faz? Né? Eu quero saber se vocês vão fazer, né? Se tá difícil. Olha só, pensem assim, ó, que isso aqui é 10M, tá? Ele começa com um 1, né? Que eu tinha lido para vocês. Então vai subindo, né? Quanto mais o número, mais difícil é. Então às vezes, eu vou começar pelo 10M. Não, começa sempre pelo 1, que ele vai ter que ir sabendo tudo até chegar no 10. O meu filho nem tá nesse aqui, tá? Isso que ele tá fazendo desde setembro. Então hoje eu vou falar sobre a oração, tá? Que eu acho que o advogado ainda não confirmou a data da liminar. É para ser dia 25, mas ele não me confirmou. Eu acho que eu vou ligar para ele hoje. Então, assim, ó, eu achei na Bíblia uma coisa bem interessante sobre as pessoas deficientes. Olha o que vocês acham sobre isso. É Levítico 19, tá? Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Mas temam um seu Deus, eu sou o Senhor. Tu vê, né? Imagina como é que era 2000 anos atrás. Imagina se hoje a gente já passa por tudo isso que a gente passa, sabe? De preconceito, tu imagina antes como é que não era. Olha, eu vou te dizer, gente, é um horror. E eu também peguei um outro, tá? Que é Lucas 14. Mas quando deram um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá da ressurreição dos justos. Aí eu fico pensando, né? Poxa, 2000 anos atrás, as pessoas, né, ficavam à beira ali de um lago. Eles eram totalmente segregados. Olha, gente, a gente até tem... Graças a Deus a gente tá no atual, que já é ruim. Mas ainda há 10 anos atrás não se falava em autismo, praticamente. Eu conheço mães de filhos de 10, 12 anos que não tinha nada. A internet era só em inglês, assim, sabe? Tu tinha que procurar coisas em inglês. E eu conheço também uma mãe que tem um filho um pouco mais velho ainda, que era só na biblioteca. Imagina, não tinha gente que fazia live para explicar, não tinha gente interessado em falar. Porque esse interesse das pessoas em falar hoje é por causa da grana do autismo, né? Esse monte de profissional, que é sempre os mesmos, Maíra Gaiato, Instituto Farol, Paulo Liberaleso, Dr. Gadia, a Cacá lá do autistólogo. Tudo isso daí é porque estão ganhando dinheiro com isso, né? Tem a Dani, né? Que não é por dinheiro, ele é autista e faz isso pelo bem também. Mas todos eles estão interessados em ganhar dinheiro. Antigamente não tinha isso, não era uma indústria do autismo, não tinha assim, eu vou fazer. Tanto que pros surdos tem isso, tem um monte de gente falando sobre eles, não, porque não ganha dinheiro, né? Então é triste. Eu fico agradecida, porque virou uma indústria e meu filho acaba ganhando com isso, é as pessoas saberem do autismo e quererem falar sobre isso. Mas nesse tempo de Jesus, aqui há 2000 anos atrás, era muito triste. Oi, pessoal, acho que ficou sem internet aqui, mas eu vou me despedir de vocês. Amanhã eu vou entrar em outro assunto aqui de aba. Eu acho que eu vou falar para vocês também um pouquinho o que vem, quais são as palavras-chave aqui do VBMap. E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, venham falar comigo no direct. Eu sempre respondo para todo mundo, tá? Algumas pessoas vão entrar, assistem a live desde o início,
porque eu tô ensinando algumas outras coisas hoje de novo, tá? Um agradecimento a todos que ficaram aqui comigo. Infelizmente, meio que deu uma caída, mas amanhã eu tô de volta, tá? Um beijo pra vocês.